Capítulo 7. Filial. As 4 damas de companhia que sempre participaram do consorte Gyokuyou eram excepcionalmente trabalhadoras. É verdade que o pavilhão de Jade não era o maior lugar, mas eles o mantinham funcionando perfeitamente, apenas os 4. As criadas do Shankin, o serviço de limpeza, encarregado de manter os quartos limpos, apareciam às vezes, mas em geral as 4 damas de companhia cuidavam sozinhas de toda a limpeza e arrumação. Isso não era, para que conste, algo que as damas de companhia normalmente faziam. Tudo isso significava que a nova garota, Mau Mau, tinha pouco para possuir além de saborear a comida. Além de Ong Nian, nenhuma das outras damas de companhia pediu a Mau Mau que fizesse alguma coisa. Talvez eles se sentissem mal por ela estar presa ao trabalho mais desagradável, ou talvez simplesmente não quisessem que ela se intrometesse em seu território. Qualquer que fosse o motivo, mesmo quando Mau Mau se oferecia para ajudar, eles a rejeitavam gentilmente com não se preocupe com isso e insistiam para que ela voltasse para o quarto. Como vou me instalar aqui? Enfiada em seu quarto, ela era chamada 2 vezes ao dia para as refeições, uma vez para o chá da tarde, a cada poucos dias, para experimentar um dos suntuosos banquetes oferecidos quando o imperador a visitava. Isso foi tudo. Ong Nian teve a gentileza de tentar encontrar pequenas tarefas para Mau Mau fazer, mas elas nunca foram nada difíceis e não a ocuparam por muito tempo. Além de suas tarefas de degustação, ela descobriu que suas próprias refeições se tornaram mais elaboradas. Doces eram oferecidos no chá e, quando havia extras, eram enviados para Mau Mau. E porque ela não estava mais trabalhando como uma formiga como antes, todos aqueles nutrientes extras foram para a carne. Sinto-me como uma espécie de gado. Sua nova nomeação como provadora de comida trouxe consigo outra coisa que Mau Mau não gostou. Ela sempre foi bastante magra, mas isso significava que se um veneno a fizesse definhar, seria difícil detectá-la. Além do mais, a dosagem de qualquer toxina que pudesse ser mortal era proporcional ao tamanho do corpo. Um pouco de peso extra poderia melhorar suas chances de sobrevivência. Na mente de Mau Mau, não havia como ela deixar passar um veneno tão poderoso que a faria definhar. Enquanto isso, ela estava confiante de que conseguiria sobreviver a uma dose normalmente fatal de muitas toxinas. Mas ninguém ao seu redor parecia compartilhar do seu otimismo. Eles só viram uma menina pequena e delicada sendo tratada como um peão descartável e tiveram pena dela por isso. E então eles a enchiam de mingau mesmo depois que ela estava saciada, e sempre lhe davam uma porção extra de vegetais. Eles me lembram as garotas dos bordéis. Mau Mau podia ser fria, reticente e nada sentimental, mas por alguma razão as mulheres sempre a adoraram. Eles sempre tinham uma guloseima extra ou algo para ela comer. Embora Mau Mau não percebesse, havia uma razão pela qual as pessoas estavam tão inclinadas a olhar para ela com bondade. Ao longo de seu braço esquerdo havia uma coleção de cicatrizes. Cortes, facadas, queimaduras e o que parecia ser repetido piercing com agulha. Ou seja, para os outros, Mau Mau parecia uma menina pequena e magra, com feridas no braço. Seus braços eram frequentemente enfaixados, seu rosto às vezes ficava pálido e de vez em quando ela desmaiava. As pessoas simplesmente presumiam, com lágrimas nos olhos, que sua frieza e reticência eram o resultado natural do tratamento que ela havia sofrido até aquele momento de sua vida. Ela havia sido abusada, eles tinham certeza, mas estavam errados. Mau Mau fez tudo isso consigo mesma. Ela estava mais interessada em descobrir em primeira mão os efeitos de vários medicamentos, analgésicos e outras misturas. Ela tomava pequenas doses de veneno para se habituar a eles, e era conhecida por se deixar morder por cobras venenosas. E quanto ao desmaio, bem, ela nem sempre acertava a dosagem. Foi também por isso que as feridas se concentraram no braço esquerdo, era preferível ao membro dominante, o direito. Nada disso surgiu de qualquer tendência masoquista para a dor, mas foi alimentado inteiramente pelos interesses de uma garota cuja curiosidade intelectual se inclinava demais na direção de remédios e venenos. Foi o fardo de seu pai lidar com ela durante toda a sua vida. Sim, foi ele quem ensinou as letras a Mau Mau e primeiro a instruiu nos caminhos da medicina, na esperança de que ela visse um caminho a seguir na vida que não fosse a prostituição, embora ele tivesse sido obrigado a criá-la dentro e ao redor do país. Zona de meretrício. Quando ele percebeu que tinha um aluno muito apto nas mãos, já era tarde demais e as calúnias sobre ele já haviam começado a se espalhar. Houve alguns que entenderam, apenas alguns, mas a maioria ficou com olhares frios e duros pai de Mau Mau. Eles nunca imaginaram, nem por um momento, que uma garota de sua idade pudesse cometer automutilação em nome da experimentação.
E assim a história parecia estar completa. Depois de sofrer longos abusos nas mãos de seu pai, esta pobre criança foi vendida para o Palácio dos Fundos, onde agora seria sacrificada para descobrir veneno na comida do consorte. Uma história triste, de fato. E um dos quais o protagonista desconhecia totalmente. Eu vou ser um porco nesse ritmo. Na altura em que Mau Mau começou a preocupar-se com esta possibilidade específica, os seus problemas foram agravados por uma visita muito indesejável. É um pouco tarde para você, disse consorte Gyokuyou quando um recém-chegado entrou na sala. Quem ligou em questão foi o eunuco parecido com uma ninfa, desta vez com um de seus compatriotas a reboque. O lindo jovem evidentemente fazia rondas rotineiras nos aposentos das consortes superiores. Mau Mau provou os doces que o compatriota trouxera como veneno, depois retirou-se discretamente para trás da consorte Gyokuyou, onde ela se reclinou numa espreguiçadeira. Mau Mau estava substituindo Ong Nian, que tinha ido trocar a fralda da princesa. Esses homens podem ter sido eunucos, mas ainda não lhes era permitida uma audiência com a consorte sem a presença de uma dama de companhia. Sim, houve rumores de que a tribo bárbara foi subjugada com sucesso. Tem! E o que vai acontecer? Os olhos de Gyokuyou brilhavam de curiosidade. Este assunto foi mais que suficiente para despertar o interesse de um pássaro preso na gaiola que era o Palácio dos Fundos. Embora fosse a favorita do imperador, Gyokuyou também ainda era jovem, não mais do que alguns ou 3 anos mais velha que a própria Mau Mau, como Mau Mau entendia. Não tenho certeza se é apropriado discutir na frente de uma senhora. Como você? Eu não estaria aqui se não pudesse suportar tanto belo quanto terrível neste mundo, disse Gyokuyou corajosamente. Jinshi olhou para Mau Mau, um olhar avalista que desapareceu rapidamente. Ele insistiu que não havia nada de interessante no assunto, mas passou a falar do mundo fora da gaiola. Alguns dias antes, um bando de guerreiros havia sido enviado, com a informação de que uma tribo estava mais uma vez tramando mal. Este país era em grande parte pacífico, mas questões como esta por vezes prejudicavam a sua tranquilidade. Os guerreiros repeliram com sucesso os batedores bárbaros que se aventuraram no território, quase sem nenhuma baixa digna de menção. O problema começou no caminho para casa. A comida do acampamento ficou comprometida e quase uma dúzia de homens contraiu intoxicação alimentar. Muitos mais ficaram profundamente desmoralizados. Eles obtiveram as provisões em uma aldeia próxima, pouco antes de entrarem em contato com os bárbaros. As aldeias nesta área faziam tecnicamente parte da nação de Mau Mau, mas historicamente não estavam isentas de ligações com as tribos bárbaras. Um dos soldados, armado, prendeu o chefe da aldeia. Vários aldeões que tentaram resistir foram mortos no local por conspirarem com os bárbaros. O resto dos aldeões saberia seu destino depois que fosse determinado o que aconteceria com seu chefe. Quando Jinshi entregou este resumo dos acontecimentos, ele tomou um gole de chá. Isso é ultrajante. Mau Mau teve vontade de agarrar a cabeça dele com as mãos. Ela desejou nunca ter ouvido a história. Havia tantas coisas no mundo que seria mais feliz não saber. O eunuco viu a ruga em sua testa e voltou seu belo rosto para ela. Não olhe para mim. Ah, se ao menos os desejos tornassem as coisas assim. Os lábios de Jinshi formaram um arco suave enquanto ele observava a expressão de Mau Mau. Ele quase parecia estar testando-a com seu sorriso. Algo em sua mente. Era tão bom quanto uma ordem para dizer alguma coisa, então ela precisava encontrar algo para dizer. Será que isso importa? Ela se perguntou. Mas uma coisa era certa, se ela não dissesse nada, pelo menos uma aldeia desapareceria do mapa da fronteira. Apresento-lhe apenas a minha opinião pessoal, disse Mau Mau, e pegou um galho de um vaso próximo onde algumas flores haviam sido arranjadas. Esse galho, que não tinha flores, era de um rododendro. O mesmo tipo de ramo onde Mau Mau deixará a sua mensagem. Ela arrancou uma folha e colocou na boca. É saboroso? Consorte Gyokuyou perguntou, mas Mau Mau balançou a cabeça. Não, senhora. Tocá-lo pode causar náusea e dificuldade para respirar. E ainda assim você acabou de colocá-lo na boca, disse Jinshi com uma expressão sonhadora. Olhar. Você não precisa se preocupar, disse Mau Mau ao eunuco, colocando o galho sobre a mesa. Mas veja, mesmo aqui no Palácio dos Fundos, existem plantas venenosas. O veneno do rododendro está nas folhas, mas outros contêm suas toxinas nos galhos ou raízes. Alguns liberam veneno se você os queimar. Essas dicas, suspeitava Mau Mau, seriam suficientes para levar os eunucos e o inteligente Gyokuyou aonde ela queria que eles fossem. Apesar de duvidar que fosse necessário continuar, ela o fez.
Quando acampados, os soldados fazem seus pauzinhos e fogueiras com materiais locais, não é? Ah! Disse Jinchi. Mas isso, Gyokuyou acrescentou. Isso significaria que os aldeões foram punidos injustamente. Mau Mau observou Jinchi esfregar o queixo, pensativo. Não sei o quão importante esse Jinchi é, mas ela esperava que ele pudesse ajudar de alguma forma, por menor que fosse. Ongnian voltou com a princesa Lingli e Mau Mau saiu da sala.